Fala pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Espero que você tenha visto o nosso primeiro episódio, né? Se você não ouviu, não assistiu, porque dá para você assistir e dá para ouvir. Vai lá, assiste, porque a gente falou sobre os mitos dos vinhos. E esse é o podcast do Vinhos de Corte. Como eu disse da outra vez, né? Demorou, mas saiu e agora você está vendo. É semanal que a gente vai estar aqui batendo um papo, conversando. E eu estou achando muito gostoso porque a gente pode conversar aqui de uma forma mais tranquila, né? A gente pode sentar aqui. Eu me sinto conversando realmente com vocês aqui. Estou curtindo aí que vocês estão me mandando aí uns feedbacks. Muito legal. Obrigado aí pelas... Não só pelos feedbacks positivos, mas pelas sugestões também. Pode me mandar, viu? Me manda aí ideia, me manda sugestão de pauta, do que a gente conversar, dúvida que você tem, porque isso é que é importante para poder fazer aqui o nosso podcast. Bom, como eu disse da outra vez, a gente falou sobre os mitos dos vinhos, e existem muitos, né? A gente falou de alguns, só tem vários. Mas dessa vez eu quero falar sobre um tema que muita gente, às vezes, isso está dentro do imaginário das pessoas, né? Que são os vinhos muito caros, aqueles vinhos caríssimos, né? Aqueles vinhos que custam uma fortuna. Será que eles valem a pena? Será que vale a pena comprar um vinho muito caro? Olha, eu tenho que contar para vocês o seguinte. Bom, primeiro vamos dividir em dois... Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos dividir em duas partes. Tem aqueles vinhos que são caros e tem aqueles vinhos que são muito caros. Aqueles vinhos que são absurdamente caros. Tá? A gente vai falar dos absurdamente caros já, daqui a pouco. Vamos falar primeiro dos vinhos caros. Para você entender, eu vou fazer uma ideia aqui. Eu quero que você siga comigo essa linha de raciocínio. E depois eu vou contar uma história de um vinho caro que eu tomei uma vez. Aliás, vou contar de dois vinhos aqui. Um que eu tomei e um que eu não tomei. Aliás, acho que até a garrafa está aqui atrás. Vamos entender como é que funciona a precificação. Né? Você tem aí, a maioria das vinícolas, praticamente todas elas, têm pelo menos dois ou a 3 ou 4 níveis de vinhos. O que são esses níveis? Ou gamas, né? A gente chama de gama. Por exemplo, o vinho de entrada é o vinho da primeira gama. Uma segunda gama, terceira gama, um vinho topo de linha, né? Um vinho top da vinícola. Enfim, essas são as sequências que as vinícolas têm. Então você tem aí um vinho que a gente chama de vinho de entrada, são os vinhos mais baratos, os vinhos mais simples, os vinhos mais para o dia a dia. Tá? E aí depois você vai subindo, por exemplo, um vinho reserva, um vinho gran reserva, um vinho ícone, né, que eles chamam, e aí tem um nome diferente, o vinho vem naquelas garrafonas pesadas e tal, e o preço vai acompanhando. Então imagina que você tem uma vinícola, por exemplo, que cobra, que o vinho de entrada dela custa R$50. O vinho reserva vai custar R$80, R$90. O gran reserva vai custar R$150, R$180. E o vinho ícone dela vai custar R$300 ou R$400. É mais ou menos essa a sequência. Claro que tem diferentes preços, né? Então você tem vinícolas que começam com vinhos de 150 e terminam com vinhos de 2.000. Eu não estou nem falando daqueles super caros ainda. Né? Então, é importante a gente pensar o seguinte. Eu tenho um vinho aqui, depois eu vou mostrar, até ele serve como um bom exemplo para a gente aqui. O que vai diferenciar um vinho mais caro de um vinho mais barato, se tudo tiver certo, o que eu quero dizer com tudo tiver certo, se não tiver margem absurda, né? Se não tiver alguém vendendo um vinho mais caro do que deveria, se não tiver nada errado, né? Se tiver seguindo a sequência certa, o que vai diferenciar um vinho mais caro de um vinho mais barato é a qualidade do vinho. E como é que vai fazer, como é que você consegue definir a qualidade do vinho? Você consegue definir na vinícola. É lá na vinícola, na hora da produção, o enólogo, o produtor é que vai decidir. Nós vamos fazer, sei lá, 10.000 litros de um vinho mais simples, vamos fazer 5.000 litros de um vinho mais um vinho reserva e vamos fazer 1.000 litros de um vinho gran reserva. Porque esse vinho aqui custa muito mais caro para mim, eu tenho que guardar ele por mais tempo, eu tenho que separar melhor as uvas, tem todo um processo para se fazer. O vinho mais caro custa mais caro para o produtor também. Né? E claro que as margens, né? Aí você tem a margem de lucro e tudo isso. Bom,
Até aí tá tudo certo. Funciona com vinho como funciona para qualquer outra coisa. Funciona para carro, funciona para casa, funciona para celular, funciona para, né? Você sabe, quanto melhor a qualidade, mais caro ele vai ser. Pelo menos normalmente é assim. E o que acontece? Aí que vem a pergunta, né? Se o pessoal fala, pô, mas vale a pena então eu comprar? Eu compro, vamos dar um exemplo, né? Eu compro um vinho de R$50. Vale a pena eu comprar o vinho de R$80? Vale a pena eu comprar o reserva desse vinho que eu já conheço, né? Eu conheço um vinho X aí e tem o X reserva. Vale a pena? Olha, eu sempre digo o seguinte: vai valer a pena se você souber entender o que aquele vinho vai trazer para você. Se você conseguir identificar as nuances que esse vinho tem, você certamente vai aproveitar ele melhor e vai valer a pena. Um vinho de 80, de novo, se tiver tudo certo com ele, né? Se não tiver margem absurda nem nada, mas um vinho de 80, ele vai ser melhor do que um vinho de 50. E um vinho de 150 vai ser melhor do que um vinho de 80. Isso é fato. Claro que ele vai ser melhor. Agora, resta saber se você consegue identificar. E o que é identificar? Né? Você pode dizer, tá bom, mas e aí? Agora, na prática, como é que é? É você conseguir pegar o vinho, como esse aqui, por exemplo. Aliás, vou falar dele já, para você saber qual é o vinho que eu estou tomando. Você pegar esse vinho, quando você colocar ele no nariz, você conseguir perceber as diferenças de aromas que ele tem, a complexidade de aromas. Quando você tomar, quando você der um gole, você perceber a complexidade de sabores. Você conseguir harmonizar esse vinho melhor. E você fala, puxa, esse vinho tem essas características, X, Y, Z, e que vão combinar com esse prato aqui melhor do que um outro vinho que não é mais simples, por exemplo. Aí, claro que vale a pena. E claro, né, se você puder pagar pelo vinho. Sempre digo, não tenha... fuja da ressaca financeira. Né? Aquela ressaca financeira, a ressaca financeira é aquela que você fala, puxa, eu queria tanto aquele vinho que custa R$250, mas é muito caro. Ah, mas é muito caro. Tá bom, eu vou fazer um esforço, vou lá, junto meu dinheiro, compro aquele vinho, R$250. Quando você abre, sabe o que acontece? É vinho, cara. É vinho igual, né? Ele tem mais tudo que a gente falou aqui agora, mas ele é um vinho. E aí você abre e você fala, pô, mas peraí, não é bom, mas eu não estou conseguindo perceber aqui. É parecido com outros que eu já bebi. Aí ferrou. Aí você tem um problema. Por quê? Você não conseguiu extrair o máximo desse vinho e pagou por isso. Né? É mais ou menos, eu gosto sempre de fazer analogia com carros, né? É como você comprar um Porsche e ter que andar a 40 por hora. Né? Sempre. Se você falar assim, não, tudo bem, eu estou na cidade aqui, eu vou ter que passar 40 por hora, mas depois eu vou pegar uma pista e vou dar uma esticadinha. Tá bom, tá legal, você já aproveitou bem, né? O problema é você ficar só 40 por hora. Se você falar, não, eu vou pegar um vinho aqui, eu vou tomar ele, eu estou começando a aprender, então ele vai me servir, ele vai me ajudar a entender melhor os aromas e sabores. Porra, excelente, cara, faça isso mesmo. Só que é importante você saber que a diferença entre um vinho mais caro e um vinho mais barato, quanto mais caro ele for, menor é a diferença entre eles. Olha só, presta atenção. Quando você tem um vinho de 40 para um vinho de 80, dobrou o preço. Muito provavelmente dobra a qualidade e é muito mais perceptível. Você tem um vinho de 40, você tem uns aromas mais simples, você não tem aí uma grande complexidade, você não tem uso de barrica, você não tem então aqueles aromas tostados, aquela coisa toda. Quando você vai para um vinho de 80, você já tem um pouco mais de complexidade, você já vai perceber, é muito nítido você perceber essa diferença. Quando você passa de um de 80 para um de 150, tem muita diferença, mas não tanto quanto a diferença do primeiro. Ela começa a estreitar. Quando você passa de 150 para 300, ela é menor ainda. Você fala, pô, tem diferença, só que a diferença está mais sutil. Ela começa a ficar cada vez mais sutil. Quando você passa de um de 300 para um de 500, é mais sutil ainda. Muitas vezes é imperceptível. Eu lembro uma vez, eu falei que ia contar uma história. Eu estava numa degustação de um vinho, de vários vinhos, né? De uma vinícola que chama... a gente estava numa degustação de Vega Sicília. Né? Vega Sicília é o vinho mais icônico, mais conhecido da Espanha. E nessa degustação, o produtor levou todos os vinhos dele. Então, o vinho mais barato desse produtor deve custar uns R$1.000 e poucos reais. O Vega Sicília, na época, custava 7, 8 mil reais, não sei nem quanto está hoje. E ele tinha vários lá, enfim, foi uma festa, foi uma coisa muito bacana. E
Na época, isso já faz alguns anos, eu falei, puxa, eu até comentei isso com o produtor, sem medo de julgamento, mas realmente tive que ser forte ali na hora, porque a gente provou quatro linhas, né, do vinho. Do mais simples, entre aspas, dele, que o simples já era muito top, até o mais top de todos. Eu gostei, não precisa nem falar, né, que eu gostei de todos, mas o primeiro estava muito bacana, o segundo estava muito legal, o terceiro estava excepcional e o quarto, eu falei, pô, peraí, deixa eu ver o terceiro e o quarto. Digamos que o terceiro custasse 3 mil e o quarto custasse 5 mil. Eu falei, pô, peraí, se eu tivesse que desembolsar 3 ou 5, esse de 3 está me dando mais prazer agora. E claro, aí você vai dizer, pô, mas eu tive a sorte realmente de estar nessa degustação que eu pude provar todos antes. Você não sabe antes de comprar, né? Você pode errar. Você pode falar, não, eu tenho lá bastante dinheiro, quero comprar o melhor de todos. Nem sempre o melhor de todos. Não é que não vai ser o melhor, não. Eu acho até que ele tinha mais qualidade. Mas para mim, naquele dia, naquela hora, eu achei mais prazeroso o terceiro do que o quarto. Mesmo o quarto sendo mais caro. Então, é muito importante você entender o seu paladar também. Eu costumo brincar que eu vou no restaurante com a minha esposa e ela gosta muito de vinho tinto e tinto encorpado. O lance dela é vinho porrada, né, que a gente fala. E eu gosto muito de espumante. E a gente, então, muitas vezes a gente vai, às vezes almoçar, né, rapidinho e tal. Vamos tomar uma taça? Só vamos tomar uma taça, tá bem. E aí eu chamo o garçom e peço para ele. Fala, ô garçom, por favor, eu quero uma taça de espumante e uma taça desse vinho tinto. Nunca deu certo do garçom trazer o espumante para mim e o tinto para minha esposa. Sempre ele inverte. Ele dá o tinto para mim e o espumante para ela. As pessoas, não sei por que, pensam que as mulheres gostam mais de espumante do que os homens. Não sei qual é o lance. Mas eu estou contando pelo seguinte. O gosto da minha mulher é diferente do meu gosto. Eu gosto dos vinhos tintos encorpados, com certeza. Esses, por exemplo, esses Vega Sicília são super encorpados, são vinhaços. Mas não quer dizer que sejam o meu gosto, o que eu escolheria para mim. Então, não quer dizer que o que eu digo para você, o que todos dizem, esse é o melhor vinho da Espanha. Qual é a característica dele? Ele é super encorpado, ele passa 25 meses em barrica e tal. E se você não gostar de vinho com barrica? Esse vinho não vai ser o melhor para você. Então, nem sempre o vinho mais caro vai ser o melhor para você. Mas como é que eu vou saber disso? Aí você vai ter que estudar, você vai ter que ter conhecimento, né? Aliás, a gente sempre fala nas lives lá, não sei se vocês estão me acompanhando nas lives. As lives toda segunda-feira a gente faz. Eu costumo dizer o seguinte, você não precisa de muito dinheiro para beber bons vinhos, você precisa de conhecimento. Porque muitas vezes é o contrário. Muitas vezes você precisa de menos dinheiro. Se você souber o que você gosta. Então, os vinhos caros, né? Eu estou contando toda essa história pelo seguinte. Os vinhos caros, eles são muito bons. Tem que ser bom. Um vinho caro ele tem a obrigação de ser bom. Não pode um vinho custar muito caro e ser ruim. Isso está errado em qualquer coisa, não é só no vinho, não. Você pagar muito caro numa caneta e ela não funcionar, está errado. Ela tem que funcionar e funcionar perfeitamente. Sair a tinta direitinho ali, é isso que tem que ser, né? É a mesma coisa com o vinho. Mas não quer dizer que vai ser o melhor vinho para você. Então, é importante você equalizar esse negócio. É importante você organizar essa informação na sua cabeça. Você saber o que você gosta e você vai subindo devagar. E por que eu estou dizendo subindo devagar? Porque eu falei para vocês que eu ia falar daqueles vinhos super caros. Gente, tem vinho que custa o preço de um apartamento. Tem vinho que custa o preço de uma casa. Né? Uma casa grande. Claro que aí são poucos vinhos no mundo. Não sei nem dizer o percentual, mas são pouquíssimos mesmo. Mas existem vinhos que custam, sei lá, 200, 300 mil dólares, 400 mil dólares, né? E aí você pode me dizer, pô, mas o que esses vinhos têm? Então por que eles são tão caros? Se eu tomar esse vinho, eu acho que eu vou cair para trás. O que vai acontecer? Não. Se você tomar esse vinho, você vai pegar o vinho, vamos colocar na sua taça. E dependendo do quanto você tiver de percepção de aromas e sabores, você vai dizer simplesmente que é um vinho comum, é um vinho não comum, mas é um vinho, tá bom, tem uns aromas aqui que eu já percebi. E o pior, você vai dizer o seguinte, tem uns aromas que eu já percebi em outros vinhos, muito mais baratos. Claro, porque um vinho, quando a gente está falando de vinhos muito caros,
uma analogia muito boa é a gente falar de corrida de Fórmula 1. Né? Imagina o seguinte, para você ser um piloto de Fórmula 1, você tem que ser um excelente piloto, né? Não é qualquer um. Se me entregasse um carro de Fórmula 1 e eu sair dirigindo, eu vou bater na primeira curva. Claro, porque é um carro muito potente, aquela coisa toda, né? Então você tem que ter muito treino. Ou seja, são pouquíssimas as pessoas que dirigem carros de Fórmula 1. E é a mesma coisa dos vinhos. São pouquíssimos vinhos que são esses vinhos super tops. Numa Fórmula 1, se você assistir uma corrida de Fórmula 1, você vai ver que o vencedor... Claro que existem exceções, tem corridas que são diferentes e tal, mas normalmente a diferença de um para o outro, você pode ver na classificação, por exemplo, na largada. Quem larga em primeiro para quem larga em segundo, a diferença não é de segundos. Um fez 1 minuto e 15, outro fez 1 minuto e 5. 10 segundos de diferença. Não. A diferença é de milésimos de segundo. Todos eles são muito parecidos, muito. Olha, a diferença é o cara que conseguiu girar na curva ali de um jeitinho e tal. O cara conseguiu e fez. E ele ficou em primeiro. O segundo é muito bom também. É um cara excepcional. Só que ele não girou na curva direitinho ali. É a mesma coisa do vinho. Você pegar um vinho de $100 mil para um vinho, a diferença de um vinho de $100 mil para um vinho de... Não vou falar de $100 mil, vamos falar de... Em vez da gente falar de valor, porque isso pode mudar muito, eu vou falar de pontuação. Você pegar um vinho, por exemplo, de 99 pontos, que você já deve ter ouvido falar, né? Esses pontos, 90 pontos, 91 pontos, 90, os pontos vão até 100. Né? 100 seria a perfeição. Um vinho de 99 pontos para um vinho de 100 pontos... A diferença é tão pequena, mas tão pequena, que você tem que ter uma enorme percepção, um enorme conhecimento para poder descobrir essa diferença, para poder sentir essa diferença. Se você não conseguir sentir, não é que não vale a pena você tomar o vinho de 100 pontos. Com certeza vale. Eu já tomei vários vinhos de 100 pontos e são assim, olha, para você parar e ficar pensando. Toda vez que eu tomo um vinho que foi classificado como 100 pontos, né, por algum grande crítico, eu paro e fico pensando. Eu falo, pô, como é que esse cara chegou, esse cara, o enólogo, né, o produtor, chegou nesse ponto com esse vinho? Mas para isso, eu precisei estudar, precisei parar para pensar e precisei degustar muitos vinhos e precisei trazer todo o meu conhecimento para a taça ali para poder falar, pô, peraí, deixa eu ver aqui o que tem nesse vinho aqui. Então, eu não estou dizendo que você não deve tomar, você deve. Eu torço para que todo mundo que está assistindo e ouvindo esse podcast aqui possa tomar muitos vinhos de 100 pontos, né? Ou vinhos caríssimos, né? Mas é importante você ir fazendo uma sequência. Você ir melhorando e evoluindo o seu paladar, os aromas e tudo, a ponto de você conseguir perceber as diferenças. Como é que você vai fazer isso? Minha sugestão. Você pega o vinho que você já toma normalmente, do vinho do dia a dia, de uma vinícola X. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tô com esse vinho aqui, que é o Casas Patronales. Esses caras chegaram no mercado aqui, aliás, vou ficar dica aí para vocês, viu? Casas Patronales é um produtor chileno que está revolucionando, porque o cara faz vinhos muito bons com preços bem legais. O Casas Patronales tem a linha normal. Deixa eu mostrar a garrafa aqui para quem tá assistindo a gente. Para quem está ouvindo, eu vou falar. Eu tô com Casas Patronales Gran Reserva Pinot Noir. Eles têm o Casas Patronales normal, né, o de entrada, tem o Reserva e tem o Gran Reserva, que é esse que eu tenho aqui, tá? Gran Reserva Pinot Noir 2020. Se você uma sugestão, o que você pode fazer para você ir melhorando, para você tomar os vinhos mais caros e entender e valer a pena? Você pega, por exemplo, do Casas Patronales, prova o de entrada, toma ali o vinho, o Pinot Noir normal, né? O simples. Pô, legal. Compra depois o reserva e vê se você consegue perceber a diferença. Não consegui ainda. Tá bom, compra de novo o reserva. Fica ali no reserva. Vai trabalhando o reserva. Vai entendendo. Pô, senti que tá na hora. Quero pegar mais, quero sentir mais. Compra o Gran Reserva. Esse é um vinhaço. Super bacana. Passa por barrica. Tem complexidade. A cor dele aqui não é uma cor daquele pinot comum. Você precisa entender que isso aqui passou por um processo... passou por barrica. Ele é mais intenso. Ele é mais encorpado. Tem umas frutas negras mais presentes e tal. Tudo isso... vale muito a pena se você conseguir perceber. Então, a minha dica é que você vá subindo, vai escalando degrau por degrau. Aí, o vinho caro vai valer a pena. Se não, você vai só pagar e não vai ter a percepção, não vai entender o vinho da forma que ele é. Tá? Então, gente,
Essa é a linha de raciocínio que eu acho que vale a pena você pensar para quando você for fazer suas compras de vinhos, né? E claro, não se esqueça da ressaca financeira. Não vai comprar um negócio tão caro aí, vai se arrepender depois aí se você gastar muito dinheiro, tá bom? Então, gente, a gente vai seguir. Ó, aliás, um brinde aqui a todo mundo. Obrigado aí por estarem comigo, porque tá muito bacana. Eu tô gostando aí de receber os feedbacks de vocês. Se você tá, não sei se você tá vendo ou escutando pelas plataformas de podcast, mas a gente tem esse podcast também no YouTube, que é youtube.com/vinhos de corte. Se você quiser, pode assistir por lá também. Se você estiver nos tocadores de podcast, já deixa as estrelinhas aí para mim também, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? A gente volta semana que vem com outro tema por aqui. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.